Tudo bem? Eu sou o professor Gustavo. Hoje vamos trabalhar mais um tema importante para a nossa parte pedagógica, educacional, para aprimorar nossos conhecimentos, que é o texto do Joaquim Severino, que fala sobre educação, legislação e organização do ensino superior. Espero que vocês gostem. Peço, por favor, que compartilhem, que comentem, que deem aquele like, justamente para poder manter a aula em funcionamento, né? Para que a gente consiga contribuir cada vez mais para esse projeto, ok? Embaixo, na descrição, tem todos os vídeos, na playlist também tudo separadinho. Pode dar uma olhadinha que talvez outros te interessam, como LDB, Constituição, diretrizes básicas de educação, Código de Ética do Servidor, Lei 8.112, está tudo ali prontinho, é só você clicar, ok? Vamos lá, então. Então, estamos aqui falando sobre o ensino superior brasileiro, novas configurações e velhos desafios. Então, ele vai trazer aqui uma série de situações que mostram como foi criada a educação superior, como ela se configura hoje, quais são os desafios e qual a proposta que ele contribui para que a educação seja melhor, né? Deixa eu trocar aqui só a cor do meu pincelzinho. Muito bem. Então, introdução. O que ele diz para nós? O Severino diz assim: o ensino superior. O que é o ensino superior? Na concepção dele e também da legislação, porque não foge disso, é o locus, o local de formação de profissionais, né? Então, a formação de profissional, aquele que vai construir casas, aquele que vai cuidar da higiene bucal, aquele que vai cuidar da educação, que vai cuidar da economia do país, esses espaços de formação são chamados de ensino superior. Ah, mas não sempre foi assim? Não, né? Ensino superior, a institucionalização dele se dá na década de 1920 no Brasil. Desde o processo de colonização pelos portugueses, nós tivemos formação de mão de obras, né? Então, as universidades, elas têm uma função, que é aprofundar nos ensinos relativos ao ensino básico, que vai até o ensino médio, e formar profissionais. E esses profissionais também, olha só, onde que eles vão atuar? Nos quadros administrativos, nas lideranças culturais, sociais, nas áreas médicas, etc. Então, a gente tem um monte de gente que é exemplo disso, né? Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, é uma liderança social, né? Ele é sociólogo. Nós temos aí a liderança cultural dos artistas, né? Caetano Veloso, por exemplo, é formado em filosofia e assim por diante, tá? Mecanismo de ascensão social. Ele diz que a educação superior é um forte mecanismo de ascensão social. E aqui eu faço uma ressalva, né? Não é fazendo o curso superior que você vai ascender socialmente, mas estando de posse de uma formação profissional técnica oriunda do curso superior, é mais fácil você conseguir essa situação ou sofrer menos para se manter onde está, né? E o prestígio frente a outro nível de educação. Quais são os dois níveis de educação? O nível básico e o nível superior. Então, são dois níveis. Quando você fala, eu sou professor, a pessoa diz, ih, coitado. Ou seja, pressupõe que você, professor de nível básico, não tenha prestígio. Quando eu falo, eu sou professor universitário, olha, você dá aula na UFTM, na UFO, né, na Federal da Bahia, então, dá um certo status nessa qualificação para o ensino superior. E ele discute isso com a gente. O contexto em que está a educação superior. Ele diz o seguinte: em 96, havia 26% de instituições superiores públicas. E em 2005, esse valor, que representava 26%, caiu para 10%. Ah, então diminuiu a quantidade de escola pública? Não, gente. Aumentou a quantidade de escola privada. Ou seja, a universidade pública, ela vai formar profissional, beleza? Profissional. A universidade privada, ela vai formar também profissional. Ah, então esse é o ponto comum tudo igual? Não. A diferença é que o profissional formado pela escola pública, ele é um questionador do sistema como ele se configurou até aqui, e ele é um sujeito preparado, ou pelo menos pressupõe-se pelo o discurso, pelo projeto pedagógico, ou deveria ser assim, preparado para o exercício da democracia, para a inclusão e a mudança da situação entre dominantes e dominados. Enquanto o privado é um sujeito
pragmático voltado para a execução da mão de obra necessária para aquela situação que o capitalismo o coloca, né? O força a ser. Então, o que ele está dizendo? Que houve um aumento das escolas superiores, das universidades em nível privado, né? Enquanto a pública ela ficou estabilizada. E isso reflete, então, na quantidade de pessoas formadas. O que ele fala sobre isso? Ao longo do artigo, ele diz para a gente, olha, o que se quer, então, de uma universidade? Você vai ver que a privada não consegue alcançar isso. Quer o comprometimento com a pesquisa, extensão e ensino. A privada, ela está comprometida com o ensino. Então, na privada, por exemplo, você vai se formar em 4 anos, o curso tem 4 anos, você vai gastar 4 anos e vai se formar em 4 anos. A não ser que for um problema seu de dependência na matéria, mas a universidade vai cumprir o programa em 4 anos. A universidade pública tem as manifestações do exercício da cidadania e da democracia. Greve, paralisações, reivindicações, né? E a universidade pública, ela vai ainda, principalmente, trabalhar pesquisa. Ah, professora, particular não tem pesquisa? Tem, mas como a pesquisa exige investimento financeiro e o sistema privado, um dos pressupostos é que ele tenha lucro, ele vai investir cada vez menos. Então, ele vai investir só aquilo que o MEC determina em porcentagem de quantidade de pesquisa, enquanto a escola de nível superior pública, ela não faz isso, né? Ela é, assim, quanto mais, melhor. Tá? E atividade de extensão, cursos para a capacitação do profissional e melhoria da sociedade. Isso na escola pública é mais comum, na escola particular é menos, porque também tem custos. Né? Quando eu me formei, tinha um projeto na FASU, né, Faculdades Associadas de Uberaba, chamado Porteira Adentro. Esse era um projeto bem legal de extensão para a comunidade. Então, a gente pegava uma semana de cursos. Então, era cursos de como tirar leite, né, de como cuidar do bezerro, né, para a parte, né, de zootecnia, de veterinária, que tinha lá o curso. Eram cursos de linguagens, eram oficinas de redação, isso tudo aberto para quem quisesse, para todo mundo ali do bairro, da cidade inteira, sabe? Então, isso é bem legal. Mas, na maioria das vezes, né, a universidade privada está preocupada somente com o ensino. Olha, o que ele propõe aqui? A universidade precisa ser um local, um locus, que medeia, que faz a mediação entre a cidadania e a democracia. Cidadania está no nível do individual. O indivíduo deve exercer sua cidadania. Se todos os indivíduos podem exercer a cidadania, nós temos um ambiente coletivo, a gente fala democracia. Então, o que a gente percebe é que essas discussões, elas não estão no universo do privado, estão no universo do público. E por isso que esses caras lutam tanto para que o universo público tenha esse direito de continuar sendo o espaço de discussão ideológica. Né? Não existe, então, a escola neutra? Não, e não deve existir mesmo na concepção deles, tá? O ensino superior diante do cenário histórico-social brasileiro em tempos de globalização. Isso aqui é um dos tópicos que ele traz na introdução do artigo, ele diz assim: na atual conjuntura mundial, o cenário específico em que se encontra a sociedade brasileira é aquele desenhado por um intenso e extenso processo de globalização econômica, aqui, e cultural, conduzido pela expansão da economia capitalista, que se apoia política e ideologicamente no paradigma neoliberal. Então, a gente tem que explicar isso aqui a partir da história da educação, acho que vai ficar mais fácil. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Nós tínhamos, no século XII, data as primeiras universidades da Europa. Quem que estudava lá? Era quem era adulto, mais velho, já alfabetizado. Ia um tutor na casa de alguém, quem viu o filme O Menino do Pijama Listrado lembra dessa cena, o tutor ia lá, ensinava a criança, o adolescente, assinava um papel e autorizava ele ir para a universidade. Isso era assim até desde a Idade Média, né? Então, a primeira coisa que surgiu em termos de escola foi a educação de nível superior, em que se estudava o trivium e o quadrivium, né? Ou seja, as 7 matérias que montavam aí na educação no ensino superior na Idade Média, né? Retórica, aritmética, gramática, oratória, dialética, música, astronomia, geometria, tudo isso era ensinado no ensino superior. Bom, agora vamos passar aqui, ó, para o século XIX e pensar em Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, houve uma necessidade muito grande de dividir aquela empresa em setores e escalar mão de obras. E, para isso, né, os homens foram deslocados,
depois as mulheres foram deslocadas, e como não tinha com quem deixar as crianças, levavam-se as crianças. Então, as crianças eram escaladas, assim, para não ficar brincando ali, né? Elas acabavam trabalhando também. Isso mostra, então, que na Revolução Industrial necessitou-se de um lugar para deixar as crianças. Então, aí, o que a sociedade pensou? Apareceu um problema social, vamos resolver. Qual que é o problema? Onde deixar as crianças? Então, criou a escola de nível chamado secundário, né? Abaixo do nível superior. E agora, cada vez mais, as mulheres estão sendo requisitadas. Se você pegar o Brasil do século XXI, minha esposa deu à luz agora, né? A licença maternidade é de 120 dias. Esse agora já faz 6 anos, tá? Mas o trauma continua o mesmo. Ó, 120 dias. Então, com quem vai ficar essa criança? Não é? Então, aí criou-se creche. Estou falando da comunidade pobre, porque o filho da classe média alta não vai em creche, né, gente? Então, aí criou-se aqui ó, a creche, aqui ó, o ensino básico obrigatório, vamos colocar aqui ó, o ensino básico obrigatório e aqui ensino superior. Você percebeu que veio, então, de cima para baixo, né? A escola foi criada assim, aqui no Brasil? E aí, então, a gente está falando agora, o que é essa ética, esse paradigma neoliberal? Liberal é tudo que tem a ver com o universo da burguesia. Liberal é tudo que tem a ver com o tradicionalismo da burguesia. Então, essa burguesia precisa de mão de obra para trabalhar. Recentemente, eu vi, né, com a reportagem da fadinha do skate, nossa campeã, medalha de prata, com 13 anos de idade, né, um deputado dizendo que se a menina tem condição de ganhar uma medalha de prata com 13 anos, tem condição também de trabalhar. Ele queria fazer revisão do ECA. Já lançou um projeto de lei para abrir o trabalho infantil a partir aí dos 13 anos. O que isso quer dizer? Que, de novo, estamos atendendo a uma ética capitalista neoliberal. Não é uma ética de cidadania. Eu já penso o contrário desse deputado, esse imbecil. Se o ensino é de qualidade, se não falta comida na casa do brasileiro, se ele pode não trabalhar porque os pais recebem razoavelmente bem, vamos julgar que isso tudo seja levado para toda a sociedade, que nenhum dos nossos filhos precisam ir para o semáforo, precisam trabalhar, né, para ganhar dinheiro, precisa, sabe, ajudar a renda familiar, que isso tudo seja resolvido já com uma distribuição de renda melhor. Aí vai sobrar espaço para o treinamento esportivo, vai sobrar espaço para ganhar medalha. É isso que tem que acontecer, o contrário do que ele pensa. Na verdade, as crianças elas não podem trabalhar mesmo, né? Não podem abandonar a escola, porque é a única chance que ela tem de ter uma ascensão social. E aí os itens que eu coloquei para você aqui, ó. A ideologia hegemônica é essa que vai criar políticas públicas para manter essa classe como dominante. E o que a gente propõe, então? Uma ideologia contra-hegemônica. O que é isso? Um projeto político-pedagógico que vai discutir esses valores, discutindo com esse deputado, dizendo, olha, você está errado, cara. Agora, se você estiver certo, eu queria contratar o seu filho do senhor que é deputado, para lavar o meu banheiro aqui 3 vezes por semana. Entendeu? Eu queria ver se isso seria possível, tá? E outra, ele também desconsidera que essa menina está com 13 anos ganhando medalha de prata e que há crianças com menos idade ainda nos semáforos, trabalhando. Essa menina é uma exceção. E o Brasil é tão ridículo na captação de medalhas, por quê? Porque nós temos outras coisas para resolver. O esporte vai ser a última coisa. Então, esporte, cultura, música e tal. Quantas pessoas você conhece que tocam piano ou leem partitura? Por quê? Porque precisam comer primeiro, entendeu? Não tem espaço para isso. Então, o Brasil ele tem uma mão de obra muito pouco especializada, não tem muito acesso à cultura, não tem muito acesso ao esporte, né? E a educação ela vai de mal a pior. É isso que está sendo discutido aqui, não é invenção minha. Por quê? Porque quando ele fala a teoria do capital humano, isso aqui é uma teoria importante, ele está dizendo que o país que produz capital humano de mão de obra é porque esse país ele é empobrecido. O país que produz intelectuais é porque ele não precisa da mão de obra. Então, por exemplo, qual que é o sonho de um sueco? O sonho de um sueco não é fazer medicina, como tem o sonho do brasileiro. O sonho do sueco é ser astronauta, em primeiro lugar. Porque é tão fácil ser médico lá, porque a escola é tão digna para eles, né? Que isso vira uma realidade, não é sonho, tá? Então, quando é que o país produz o capital humano? O capital humano, entenda-se, produz mão de obra, né?
é quando o país não tem uma inteligência científica, não tem uma inteligência industrial, não tem uma inteligência acadêmica. E aí ele produz, então, esses seres voltados só para a mão de obra. O artigo dele é bem forte, é bem pertinente, tá? Ó, então, e hoje? O que eu escrevi aqui para você? Deixa eu apagar aqui essas anotações. Ó, essas ideias neoliberais satisfazem a sociedade pós-moderna? Lógico que não. Você quer ver um exemplo? Vamos falar aqui, ó, de emprego. Você está procurando um emprego, né? Aí você lê lá que está procurando pedagogo, vírgula, com experiência. Por que eles estão exigindo experiência? Porque, primeiro, para treinar um cidadão, gasta tempo. Para treinar um cidadão é uma faculdade, 4 anos, né? Para treinar minimamente 1 ano. Para treinar, cria esse custo, alguém tem que ser destinado ao treinamento dessa equipe. Então, as pessoas não querem treinar. A escola particular vai contratar você para ser um pedagogo, mas já quer experiência, já tem que chegar lá sabendo, né? Bom, tem que treinar. Treinar gasta dinheiro, certo? E como tem... Olha esse concurso que você vai fazer, né? A última vez que eu olhei, tinha 2.000 candidatos. 2.000... Estou colocando dinheiro aqui, gente. 2.000 candidatos por 4 vagas. Por 4 vagas. Você entendeu que eles já vão selecionar os melhores, os mais experientes, os que têm mestrado, os que têm... sabe, que tem muita gente que já está fora disso aqui? Por quê? Porque olha o tanto de gente para 4 vagas. Agora, vamos imaginar que fosse o contrário, que a gente tivesse 2.000 vagas, 2.000 vagas, só 4 candidatos. Você acha que eles iam exigir experiência? Não. Um país em que tem muito vaga de emprego, um país em que, que está precisando de uma mão de obra e não tem, ele vai pagar mais, e vai pagar, inclusive se uma empresa de contratar, a outra cobre a oferta, né? Então, o que está acontecendo? A teoria do capital humano é isso. Como nós temos muitas pessoas para trabalhar, o salário vai baixar, né, vai exigir experiência, vai formar uma massa de gente desempregada e outra massa de gente ganhando pouco. Então, essas ideias não satisfazem a sociedade pós-moderna. E o projeto político-pedagógico da escola possui o consenso da maioria? Não. Atualmente, segundo o Severino, possui o consenso da classe dominante. Tá? Então, a maioria está excluída desse processo. Dá uma olhada, por exemplo, na nossa USP. A nossa USP é branca. O negro, para entrar, é política de cotas, né? Com raríssimas exceções. O contexto econômico agora, que eu estava dizendo para você, na sociedade que não produz tecnologia. O que ele diz? Já do ponto de vista econômico, o Brasil vem experimentando, desde o início da década de 80, um claro retrocesso no perfil de suas atividades e na forma de sua inserção na produção mundial. Olha, como que é a inserção do Brasil na produção mundial? Olha só, produzindo basicamente commodities. O que a gente exporta? Soja, laranja, milho, açúcar. Olha, nós estamos em pleno século XXI, nós não temos uma empresa que produz telefone no país. Nós não temos uma empresa que produz cabo de internet. Nós não temos uma empresa que produz automóveis. Nós tivemos uma nos anos 80 chamada Gurgel, que acabou por falta de investimento público. Isso gera o quê? Ó, alta escala de produção, de quê? De soja, trigo, né? Carne, baixo preço unitário, né? Simplificação tecnológica e rotinização das tarefas. Por quê? Para dar lucro, você tem que usar uma tecnologia mais barata e que seja repetitiva, fácil, para desempregar pessoas e empregar aquilo que tem um custo menor. E isso, porque a alta tecnologia, porque o problema não é desempregar pessoas, né? É você não capacitar as pessoas para usarem a máquina. Mas a alta tecnologia é muito cara. Então, como o Brasil não tem a condição, não tem uma sonda para extrair o petróleo que tem aqui, tem que pagar $400 mil por dia para usar uma sonda americana, para tirar o pré-sal. Ou seja, nós não temos uma intelectualização. Olha o que está dizendo, ó. Daí a redução acentuada da importância do setor industrial. Então, nós somos campeões no agronegócio? Claro! E a gente precisa agora melhorar a indústria. Olha aqui, ó. Como se constata pelo fato de um emprego industrial nacional ter caído 4,2 para 3,1. Olha, tem um emprego industrial, caiu. O país se transformou num imenso chão de fábrica, o trabalho se dando em precaríssimas condições. Leva isso agora para a educação. Com jornada sem fim, o professor trabalha o dia inteiro. E massa de trabalho vivo sem a menor qualificação. Agora precisa ter só o saber notório, segundo Michel Temer, não precisa ter concepções pedagógicas internalizadas. Quando você tem um professor que só tem o saber notório, ele vai reproduzir a situação que levou o Brasil a ser como está.
Olha aqui, ó, o que o cara está discutindo aqui. Muito bom esse artigo, hein? Olha só, legislação. Diz assim. Opa, volta. Deixa eu tirar aqui. Com relação ao ensino superior, a Constituição de 88 lhe dedica poucos artigos. O artigo 207 lhe assegura a autonomia de dados científica e administrativa. Mas, né, isso é o que se quer, é onde você quer chegar. Porque o que a gente percebe é que se isso não for uma luta diária dos gestores, se nós tivermos, por exemplo, um aparelhamento do Estado, tivermos só generais, coronéis tomando conta como reitores da universidade, eles vão reproduzir determinada ideologia. Então, a sociedade civil organizada, junto com o conselho de pais, conselhos de alunos, conselhos de funcionários servidores, isso é que garante a autonomia didática, ou seja, a forma como vai ensinar não pode ser uma forma declaradamente fechada, reprodutora das ideologias neoliberais, que fundamentaram a escola até aqui. Tem que ter autonomia científica, ou seja, o que vai se pesquisar é qualquer coisa que seja algo relevante para a sociedade. Tá? E administrativa, porque se ela não tiver liberdade administrativa, ela só vai poder gastar o dinheiro que tem com o aval daqueles que a comandam. Isso não pode ser. Tem que ser em nome do avanço da sociedade, tá? E também, ó, gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de insociabilidade, de ensino, já falamos sobre isso, de pesquisa e de extensão. Por isso que você fala, a universidade ela é mais pesquisa do que dá aula. E claro que tem que ser assim, né? Por quê? Quando você só dá aula, você inibe o aluno de pensar. Então, aquele professor que chega e fala assim, olha, gente, o semestre vai ser esse livro, esse livro, esse livro. Vocês vão apresentar seminários, tá? Montem isso aqui um estudo, e vocês agora me encontrem aqui na sala para esclarecer dúvida. Tive um professor na universidade que ele falava assim, nós temos 4 horários. Porque que ele fez? Ó, 4 horários. Professor Daniel. 4 horários. Ele disse, eu vou... Isso na sexta-feira, né? 4 horários na sexta-feira. Eu vou deixar 2 aulas gravadas na segunda. Vocês vão assistir a essas 2 aulas, vão anotar as dúvidas de vocês, e vocês vão, na sexta-feira, nessas 2 aulas, então ele está cumprindo a carga horária dele, veja, ele não tá, eram 2 horas mesmo de aula, cravadas, tá? Ele não está deixando de dar essas 2 aulas, só que ele está fazendo diferente. Ele deixou as aulas liberadas até quinta-feira. Sexta-feira era para esclarecer as dúvidas e conversar sobre os tópicos da aula. E durante a aula ele instigava, né, o pensamento, pesquisa, né, tal. E aí, então, no primeiro dia de aula, os alunos acostumados com o ensino médio, né, alunos entraram na sala, né, e aí, gente, tudo bem? Boa noite? Vocês viram a aula, tal? Qual que é a dúvida que vocês têm? E ninguém falava nada, esperando que o professor falasse de novo, tal. E ele disse assim, ó, que seja a última vez que eu falo isso que eu vou falar, né? Ele disse, eu vou fechar a sala de aula agora, vocês estão liberados, que já que ninguém tem dúvida, eu pressuponho que vocês entenderam tudo, né? Muito obrigado, boa noite. Puf, fechou a aula. Na outra segunda-feira, a mesma coisa. Soltou 2 aulas, chegou na sexta-feira. Qual que é a dúvida, pessoal? Professor, eu queria isso assim, assim, não entendi isso assim, o que o senhor disse isso assim? Eles entenderam a ótica da coisa, né? Que mudou o modelo de ensino e fez o aluno ser protagonista dele, né? Você leu o artigo tal, fulano? Não, não li. Então você lê que a resposta está lá. Ou seja, o que esse cara tá ensinando? Está ensinando primeiro a pesquisar em bibliografia. No final do projeto, ele falou assim, agora vocês vão aprender a escrever artigo científico. Depois vocês vão aprender a ter uma pergunta de pesquisa, começar a ir para a pesquisa de campo. Cara, o que o cara está alinhando? Ele está alinhando o ensino que ele está dando de uma forma diferente a uma pesquisa, ensinando as pessoas a ler lá no ensino superior, coisa que não foi feito no básico, né? E aí ele perguntou, o que você pode criar de melhoria para a sociedade em que você mora a partir dos conhecimentos da disciplina que você teve esse semestre? Esse foi o nosso projeto de conclusão de curso. Então, parabéns aí para o professor, porque ele está no ensino superior fazendo exatamente o que a LDB determina, ensino, pesquisa e extensão, certo? Bom, no artigo 2º do inciso 2, artigo 203, diz assim, afirma-se que as atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio do poder público. Beleza. Tá vendo? Está muito vago, está dizendo na Constituição, tem que ter apoio do poder público.
tem que ter ensino, pesquisa e extensão. Pô, mas como é que é isso? Aí você vai ler a LDB, né? Lei 9394, tem uma aula sobre isso aqui, né? Sobre ela, de 1996, né? O que que ela faz? Ela pega isso que a Constituição aqui determinou, que está pequenininho, né? Um texto pequeno, e aí ela diz, vamos detalhar isso. E ela tem aqui no meu material umas 30 páginas de legislação, ensino básico, ensino superior, pesquisa, extensão, mestrado, doutorado, dinheiro, de onde que vem, quem que paga, qual que é o artigo primeiro, qual que é o segundo. Isso que a LDB faz. Então, ela normatiza especificamente tudo aquilo que a Constituição determinou, certo? Olha só o resumo dela, tá vendo? Ó, eu coloquei aqui, olha o tanto de artigos, selecionei alguns, ele selecionou alguns para nós, ó. Então, no texto legal da LDB, além dos dispositivos concernentes à educação em geral, autoaplicáveis também no ensino superior, é dedicado todo um capítulo 4 à educação superior. Então, você que vai prestar o concurso para assistente educacional, ou para qualquer outro na área de educação, pedagogia, em nível superior vai ser a sua atuação, então o que você vai ter que ler? Capítulo 4. Releia o capítulo 4 lá, tá? O que ele diz? As finalidades da educação no 43, os cursos e programas no 44, a abrangência e especialização no 45, regulamentos e processos de autorização no 46, definido o ano regular, quantos dias, quantas horas, era 800, passou para 1.000, tem que chegar a 1.400 em algum dia, não é isso? Trata da emissão de diploma, se for uma faculdade que tenha processo administrativo, ainda não atingiu a quantidade X de curso, ela não pode emitir diploma, então a universidade que emite diploma, a faculdade não, né? O meu, por exemplo, eu formei em faculdade, meu diploma foi expedido pela UFO, e não pela faculdade que eu me formei, tá? Regras de transferência de aluno, tem curso, não tem, o que pode, não. Disponibilidade de vagas não preenchidas para alunos não regulares, no artigo 50. Normas da seleção de admissão de alunos no vestibular, SISU, por exemplo, tem uma lei do SISU própria para isso. Ou seja, a LDB, ela vai abrir uma outra normatização e que outras leis vão precisar especificar e detalhar ainda mais cada pontinho que está falando aqui, ó. Regime jurídico de carreira do pessoal docente, aí vai ter uma lei que regimenta isso, 8.112, tá? Mas já está constando na LDB. Então, a LDB ela é completa, mas ela precisa ela precisa de apoio de outras legislações para poder fazer um apanhado específico de como se comporta o processo de leis educacionais no país. Saviano, que é outro articulista importante, profissional aí da Unicamp, né, da filosofia da educação, diz assim, dentro desse artigo do Severino: esse fulminante ardor legislativo expressa bem, de um lado, a adesão explícita à vida privatização, pela admissão aberta e franca das instituições educacionais com fins lucrativos. Isso tudo aqui, ó, atende o liberalismo. Como a gente está no século XXI, a gente não usa liberalismo mais, a gente usa neoliberalismo, tá? E a aceitação do que do que pode haver boa formação universitária sem produção de conhecimento. A aceitação de formação universitária sem produção de conhecimento é criar sujeito que executa a função sem pensar sobre ela. Então, o que nós estamos falando, não de formação universitária plena, que visa o exercício da cidadania, que visa a transformação social, que visa atingir a democracia. Nós estamos falando de mão de obra. Como é que ele chamou isso no artigo? Capital humano. Formação de capital humano, formação de mão de obra, tá? Então, sem pesquisa na área de ensino, é a que a instituição se dedica. Então, se não tiver pesquisa, não há transformação social. É por meio da pesquisa que você acha a cura para o coronavírus, que você acha a vacina para o coronavírus. É por meio da pesquisa que você sabe quantas pessoas estão abaixo da renda e precisam de auxílio emergencial. O censo vai te dar isso, o INEP vai fazer essas pesquisas. É por meio da pesquisa, da análise de dados, que levantamos estratégias diagnósticas para que essas estratégias possam reverter o processo de sofrimento humano e inclusão das pessoas em cidadania. Então, nós temos muita violência doméstica no país, nós temos muita violência infantil no país, nós temos muita violência verbal no país. Como é que a gente sabe isso? Através das pesquisas.
como conviver com um transgênero dentro da escola pós-moderna, como valorizar o professor, como que a gente sabe que o professor é desvalorizado? Pesquisa, como que ele se sente, quanto ele ganha, quanto ele acha que deveria ganhar, quanto ele se esforça, é pesquisa que faz isso. Se você só fizer pesquisa bibliográfica, você já vai fazer um compilado do que já existe, mas a pesquisa de campo é para trazer demandas novas, não é para trazer necessariamente o conhecimento novo, mas a partir do olhar e de ouvir o outro, que é o objeto de pesquisa, pesquisa na área humana, né, que nós temos a condição de elaborar propostas para melhoria social. Saviani bate nessa tecla, né, e o Severino também. Termina esse parágrafo dizendo, ó, essas duas opções se conformam plenamente à agenda neoliberal, aí, tá vendo? Para a cultura, ciência e educação, certo? Bom, o artigo 214 da Constituição Federal de 88, o que ele fala? No início da década de 2001, é aprovado, passou aqui, é aprovado o Plano Nacional de Educação, PNE, que se destaca por sua abrangência. Tem uma aula dele aqui, né? Plano decenal. Ele foi sancionado em 2014 pela Dilma e vai até 2024. Em 2022 já vai ser elaborado o plano de 2024 a partir das vitórias e das derrotas desses 10 anos aí, né, criados para esse plano, tá? O que ele determina? Ó, erradicação do analfabetismo. Mas ele é uma utopia, mas não tem que ser, não? Você teria coragem de escrever assim, ó, erradicação em 90% do analfabetismo, erradicar somente 93% de analfabetos, né? Não tem jeito, né? Você tem que erradicar o analfabetismo todo, né? 2, universalização do atendimento escolar. Isso é óbvio, mas isso é uma utopia. Não é, cara, o SUS é universal, né? Por exemplo, o meu sogro, esse final de semana, teve um infarto. Ele foi levado para o SUS. Não perguntaram o documento dele, se ele era brasileiro, se ele era chileno, se ele estava em dia com as obrigações eleitorais dele, se ele estava devendo na praça, se tinha certidão negativa. Quem faz isso é o sistema privado. O sistema privado é que seleciona e individualiza, o sistema público não. Ah, mas eu sou contra um chileno receber atendimento. Está fazendo aqui no Brasil? Nem paga imposto? Se você pensar na ótica do neoliberalismo, você está correto. Se você pensar na ótica da humanização do atendimento do SUS, que é o maior serviço de humanização do mundo. É tão bom que o Olavo de Carvalho, defensor do neoliberalismo, saiu dos Estados Unidos para tratar do coração aqui. Porque aqui é de graça, velho. Isso é fantástico. A gente atendeu o cara que quer acabar com o SUS. Tá vendo? Isso é uma prova da maturidade do SUS. E a escola tem que ser assim. Não importa se é chileno que vai estudar, ele vai estudar o currículo brasileiro, ele vai estudar a cultura brasileira, e que bom, olha, ele vai voltar para o Chile sendo brasileiro. Fantástico isso, né? Então a escola tem que ser universalizada. Por isso que tem o EJA, né? Aquele que não conseguiu estudar em época regular, vai continuar estudando, né? Justamente porque é universal isso. Melhoria da qualidade de ensino. Ah, não vai melhorar nunca. Essa lógica neoliberal a gente vai descartar, né? A gente tem que trabalhar para melhorar. Eu, por exemplo, estou fazendo esses vídeos para vocês porque eu gosto do assunto. Porque eu acho que vale a pena, eu acredito nisso. Não tem patrão aqui, não tem quem paga. Pelo contrário, eu estou aqui porque eu acho que a causa vale. E se mais um fizer isso, e mais outro fizer, de repente, todo mundo fazendo, vai melhorar, lógico que vai, né? É difícil, é lento? Mas pensa, a escola que seus avós estudaram. Não vou nem. Vamos mais longe, não vamos pai, não, vamos no avô. Essa já não está melhor? Essa já tem merenda, essa já tem profissional formado lá dentro. Ah, mas o professor da minha filha é um machista, é horrível. Sim, ele tende, por meio dessas formações, a melhorar. Daqui a 10, 20 anos, vai ser melhor do que a sua. Você trabalhando no sistema de educação não vai ser melhor do que o que estava lá? É isso, né? Ó, formação para o trabalho. Aí sim, entra o que todo mundo está fazendo. A universidade forma para o trabalho? Forma. Mas está formando só para o trabalho, não está formando para a vida. É isso que a gente quer. Né? Promoção humanística, científica e tecnológica do país. Tá? Então, não é só formar para o trabalho, mas é formar enquanto humano, é formar enquanto saber. Não é só bater palma para o agronegócio. Eu bato palma para o agronegócio. Nós somos bons nisso. Agora, vamos pegar agora e vamos ajudar a outra parte, vamos melhorar tudo. Né? Vamos melhorar o agronegócio, vamos melhorar o esporte. Por que você acha que os Estados Unidos é que ganha medalha de ouro? Né? Porque é o país que está investindo em todas as áreas, principalmente na científica.
A mesma LDB diz o seguinte, no artigo 87 agora, ó, a União, no prazo de 1 ano, a partir dessa publicação dessa lei, encaminhará ao Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para 10 anos, é um plano decenal, em sintonia com a Declaração Mundial da Educação para Todos. A gente vai fazer uma aula sobre isso aqui, ó. A Declaração Mundial da Educação para Todos é uma reunião de cérebros do país inteiro, do mundo inteiro. Então, a gente está tentando fazer isso para entrar em consonância com o que se faz no mundo. E o Brasil não pode ficar de fora, né? Ok? Bom, apresentação de planos é igual a apresentação de verbos. A escola que apresenta mais planos de inclusão recebe, a faculdade recebe mais verbos. Então, tá aqui, ó, um exemplo é o ProUni, ó, Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. Um exemplo é o FIES. Um exemplo é o PDE, né, Ampliação do Ensino e Articulação entre os Programas de Financiamento de Ensino Superior. Então, apresentou projeto, a universidade vai ganhando mais verba, ou seja, o princípio de meritocracia que funciona no sistema privado está sendo levado para o sistema público. Pode isso? Pode, desde que ele continue, apesar do incentivo financeiro, dando a liberdade acadêmica, científica, didática e associando pesquisa, ensino e extensão. Não pode ferir isso, tá? Bom, quais são as causas, segundo o Severino, da desvalorização das universidades? Olha só, ele diz o seguinte: o sentimento geral de frustração em relação às expectativas não realizadas e às promessas não cumpridas de desenvolvimento e progresso das sociedades. A desvalorização da cultura elaborada e a banalização das referências em todos os setores da vida humana. Então está aqui, ó, a banalização das referências, quer dizer, essa pesquisa aí é uma droga, ciência brasileira é uma merda, né? É isso, nós temos o maior projeto de tratamento de AIDS do mundo, no mundo, e gratuito ainda, né? Isso é fantástico. Promessas não cumpridas, basta ver a agenda política, né, dos candidatos à presidência da República, de todas as épocas, desde 85 para cá, né? Educação e saúde em primeiro lugar. Educação não é nada. Em primeiro lugar, eles colocam infraestrutura. Fazer um projeto legal de educação demora 30 anos, até o cara sair do ensino infantil, passando pelo fundamental e médio, passando pelo ensino superior, testando a aplicabilidade do que aprendeu no campo do trabalho, demora 30 anos. Qual que é o político que vai fazer um projeto de 30 anos? Eles querem fazer um projeto de 2 anos, para ficar dentro do mandato dele, que é de 4, ele ganhar votos para o próximo. Ele quer se perpetuar no poder. Então, isso aqui, ó, por exemplo, você pega na educação, na saúde. Saúde é uma área que mais, é a área que mais tem corrupção, né? Porque a gente paga tudo para manter a pessoa viva. Eu comentei sobre o meu sogro, chegamos a cogitar que ele tinha que fazer um cateterismo, né? Vamos fazer lá no sistema privado, quem sabe não é tão caro. Um exame é 8 mil reais. Né? Eu tenho certeza que não vale 8 mil reais, que os procedimentos não têm esse custo. Ele deve valer 10% disso. Mas como todo mundo paga para ser distinto, aí a gente alimenta um ambiente de corrupção que isso é segregação. Não é democrático, não é para todos. Para todos é o SUS. Né? E coloca tão alto assim o valor para quê? Porque o SUS é pagar. Né? Entendeu? Então, está muita coisa errada no nosso sistema. Discurso versus praxis. A fala dos pressupostos responsáveis pelo bem público, ou seja, a fala dos políticos, traduzindo isso aqui, né? Ok? Políticos, indica uma direção. Ó, vamos aumentar o investimento na educação, vamos trazer médico cubano, vamos fazer isso. Mas a realidade das coisas caminha em relação inversa. A realidade do Brasil é que a saúde é um caos e que a educação é um caos. Vamos melhorar a educação. Não conseguiu. Tivemos algumas melhoras, mas continuamos nos piores indicadores, né, do PISA, né, Avaliação Brasil, a SAEB, tudo isso dá indicadores muito frágeis do nosso processo de educação brasileiro. Tá? Eu tive um aluno que ele fez um intercâmbio na Alemanha. Ele era de escola particular, né, classe média alta, fez um intercâmbio na Alemanha, e ele voltou dizendo que há uma diferença de etapas, né? O que se ensina em termos de matemática, ele gostava de matemática, hoje ele é engenheiro. O que se ensinava de matemática no ensino médio na Alemanha, equivalente ao ensino médio, era o que aqui no Brasil a gente aprendia na faculdade.
O que se ensinava aqui no Brasil, por exemplo, no ensino médio, os alemães estavam vendo no ensino fundamental. Então, os alemães estavam muito na frente, né, em termos de condições cognitivas dentro dessa área. Então, ele termina dizendo, por isso mesmo os espíritos ficam confusos, perdendo a lucidez e a visão das coisas, tá? Então, por quê? Nós temos uma fala bonita, mas a ação precária, né? Ele faz uma crítica sem citar nome nenhum, né? De uma forma genérica. O que temos para hoje? Tratar-se de um momento marcado pelo privilegiamento da iniciativa privada. Como que ele chamou isso? Perspectiva neoliberal proposta pelo capitalismo. Pela minimalização da ingerência dos Estados. O que é ingerência? Falta de competência dos Estados nos negócios humanos. Pela maximalização das leis do mercado, pela ruptura de todas as fronteiras e barreiras entre Estados e mercados. Então, quando fala em romper barreira em Estados e mercados, estão falando em fazer dinheiro circular, né? Então, em nome disso, o Estado brasileiro anda. Então, por exemplo, né, alguns anos atrás, o Brasil era a quarta potência do mundo. Hoje, acho que é a sétima, oitava, já caiu, né? Era a quarta potência do mundo. Quando fala que uma nação é a primeira, segunda, terceira, quarta potência do mundo, está querendo dizer na produção de dinheiro, no PIB que ela acumula. Não está querendo dizer que ela tem um índice de progresso social grande, porque o Brasil, quando era a quarta potência do mundo, ele não era a quarta potência do mundo em matemática, a quarta potência do mundo em educação, quarta potência do mundo em saúde, quarta potência em distribuição de renda. Ele era a quarta potência em fabricação de dinheiro. Esse dinheiro todo, na pirâmide social do Brasil, ele fica na mão aí, de 2% da população, de 10% da população. Se você pegar os outros aqui, 90%, é classe muito baixa e classe média. Tá? Então, no Brasil, nós temos 10% de ricos, né, que vão ficar com esse dinheiro aí na mão. Sobre negacionismo, ele também fala, ele diz assim, no plano mais especificamente filosófico, estaria em pauta uma crítica cerrada às formas de expressão da razão teórica da modernidade, propondo-se a desconstrução de todos os discursos por ela produzidos. O que é a desconstrução de todos os discursos por ela produzidos? É aquela força ideológica que vai na contramão, todos colocados sob suspeita, inclusive aqueles da própria ciência. Não tem gente suspeitando da urna eletrônica? Eu não entendo, por exemplo, o pai foi eleito com a urna eletrônica, o filho foi eleito com a urna eletrônica, o outro filho eleito com a urna eletrônica, o outro filho eleito com o outro filho, todos eleitos com a urna eletrônica. Se tivesse jeito de fraudar, a gente já teria fraudado, não é? Ok? Então, na verdade, tudo se põe sob suspeita, e aí o país não anda, né? Este mundo novo dispensa a universidade tradicional, forjada à luz das referências da modernidade, uma de suas expressões mais arrematadas. Então, ele nem dá valor e nem investe, porque ele precisa só de uma mão de obra, precisa de técnicos. Você vai numa academia hoje, são estagiários. Mas o estagiário não tem que fazer estágio para trabalhar? É lógico que tem, né? Mas tem só estagiários te dando aula. Não tem professor te dando aula. Então, aí é um problema, não é? Continuemos. Nesse contexto de transformação, nesse contexto de transformação, transformações necessárias, mas sob direcionamento forçado, as universidades públicas lutam, portanto, entre ajustar-se, olha aqui o paradoxo, a contradição, ajustar-se às políticas de educação superior e às demandas do mercado. Porque aqui eu tenho que ter, o que o mercado quer? Mão de obra. O que a universidade pública quer formar? Quer formar para pesquisa, para transformação social, para o ensino, para a extensão. Para a extensão. O que é isso aqui? É o que faz a sociedade mudar. Transformação social. E o que faz isso aqui, professor? Manutenção social. Você quer ver o tanto que é verdade? Eu trabalho numa escola particular, na rede privada de ensino médio. Eu vou para a Europa e faço pós-doc. Imagine, voltando da Europa, pós-doc, livre docente, com saber, nossa, fantástico. Eles vão me pagar o mesmo valor de hora-aula que o sindicato determinou na relação funcionário-patrão dentro da escola. Você já se sentiu assim? Que nenhum tipo de aprimoramento no seu desenvolvimento, na sua competência, vai ser decisivo na melhoria da sua qualidade de vida, na sua manutenção, no respeito que você tem, ou que você deveria ter, né? Você vai continuar sendo funcionário da instituição,
né? Ou seja, você vai continuar, inclusive, para que você quiser implantar uma ideia nova, né, o coordenador vai dizer assim, não, aqui a gente trabalha diferente, a gente trabalha assim, porque os mantenedores da instituição desejam que assim seja feito. Ou seja, você vai manter isso aqui a todo momento, né, o sistema, tá bom? Ó, então, qual que é a possível solução disso? A possível solução está aqui, ó. Projeto político educacional democrático. É só por meio da garantia, da escolha do currículo, de como queremos ensinar as nossas crianças, os nossos profissionais, que tipo de pessoas, estudantes queremos formar e profissionais que queremos qualificar. Só por meio dessa análise compactuada com todos os segmentos da sociedade, com professores, gestores, servidores, pais, sociedade, demanda de mercado, é que a gente vai conseguir conciliar. Não é que o Severino está dizendo que nós não devemos formar para o trabalho, qualificar a mão de obra. Ele está dizendo que essa emancipação humana só vai ser legítima se ela passar pelo projeto educacional democrático. Vamos finalizar aqui? Ele diz assim, na verdade, os desafios das universidades públicas são os mesmos de toda a educação pública, em todos os seus níveis e modalidades. Níveis básico e superior, modalidades são 7, né? Tem uma aula sobre isso aqui na LDB que fala educação tecnológica, educação no campo, educação à distância, educação especial, educação quilombola, educação indígena, depois eu me lembro que eu falo para vocês. Resumindo-se no conflito dilemático que atravessa a realidade social brasileira da atualidade. Confronto entre uma educação pautada nas premissas da teoria do capital humano, ó, educação para a mão de obra, e uma educação que se quer identificada com a teoria de emancipação humana. Então, para que a gente, voltando à tela anterior, para que a gente tenha, né, isso aqui, ó, vou até mudar de cor aqui para ficar melhor para nós. Para que a gente tenha tudo isso aqui, ó, uma educação que tenha extensão, pesquisa, ensino e mão de obra de qualidade, ou seja, atendendo a todos os setores, para que a única forma que isso é viável no contexto atual que vivemos, se a gente imaginar que vai cair uma bomba, destruir tudo, a gente vai recomeçar de novo, a ideia é outra. Se a gente vai começar a pensar que nós vamos não ter mais capitalismo, só socialismo, a ideia é outra. Não, ele diz, no contexto atual, com o material que nós temos hoje, com a condição educacional universitária que temos hoje, qual é uma possível saída? Aqui, né? Um projeto democrático, pedagógico, político, feito por todos os envolvidos na sociedade. Beleza? Espero ter ajudado. Beijo para vocês, até a próxima. Deixe seu comentário, assista os outros vídeos, compartilhe. Tchau, tchau. Até mais.